Amados irmãos em Jesus, boa noite. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus e sabemos que Ele está aqui presente. Que nós nos ligamos em amor e em vibração com Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Mestre. Que abençoe nossa vida, nossos trabalhos e a vida de todos os nossos irmãos mais necessitados, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Vamos começar com os recadinhos, então. Tem a parte dos celulares, que todos já sabem, né? Se puder desligar ou pôr no silencioso. Lembrar que a casa tem alguns atendimentos para quem não sabe, o atendimento fraterno. Às vezes quem está acompanhando pela internet não sabe. A gente tem atendimento fraterno, né? Existe a possibilidade de deixar a aguinha na mesa de entrada ali para fluidificação. Temos uma caixa de vibração onde a gente pode escrever o nome dos nossos entes amados, não é? Encarnados e desencarnados, para pedir vibração por eles. E a caixinha de sugestão também, que sempre é muito bem-vinda, né? Às vezes a gente está algum tempo na doutrina espírita e a gente sabe algumas coisas e acha que todo mundo sabe, né? E nem sempre sabe, tem muita gente que tem algumas sugestões e é importante, então tem a caixinha de sugestão, tá? Lembrar também que é muito importante fazer o evangelho no lar, não é? E participar e compartilhar as palestras e participar dos cursos também, tá? É muito importante assistir as palestras, seja aqui ou em casa, mas é muito importante também que a gente venha ao centro, tá? E só uma notinha aqui também, ó. O nosso núcleo tem como objetivo principal o estudo e a prática dos ensinamentos trazidos por Jesus Cristo. Ele é o Senhor, o mestre dessa casa. É Ele quem nos cura e dele vem a nossa salvação. Em todas as nossas reuniões nós ressaltaremos a frequência aqui no núcleo, a prática do evangelho no lar, a observação e prática de condutas cristãs, que são a base para o progresso do espírito encarnado. Hoje é 21, hoje é 18, né? Então vamos ler nossa psicografia. Ó. A maravilhosa natureza. Há algo de maravilhoso e insondável na contemplação da natureza, que nos gera a terna paz que todos experimentam ao contemplar as belas paisagens da terra. O homem moderno, habitante das cidades, precisa estar rodeado da natureza de tempos em tempos, porque necessita dessas energias para manter sua sanidade e saúde. Aqueles seres que vivem apenas nos grandes centros, muitas vezes perdem o laço que os liga com a natureza, prejudicando o funcionamento de seu corpo e de sua mente. Saibamos valorizar tudo que vem de Deus para nós, sendo os seus recursos naturais a primeira evidência desses recursos divinos disponibilizados por Deus. Não é por acaso que as artes retratam tão efusivamente as paisagens da terra, e também a natureza faz parte das paisagens espirituais nobres, povoadas de jardins, lagos e flores, em suas manifestações mais belas. A contemplação do belo é terapêutico e nos propicia visualizar a manifestação de Deus em nossas vidas. Vivam sempre rodeados da natureza. Tenham sempre flores à vista. Sempre que possível, molhe os seus pés nas águas correntes, e assim ampliarão sua saúde e seu espírito se fortalecerá. Jesus sempre buscava a natureza para orar, e vós
tereis grandes experiências místicas se adotarem essa prática. Fiquem com Deus, Maria. Mensagem recebida aqui no centro pelo nosso irmão Alexandre, no dia 14 de julho desse ano. Amém. Vamos fazer nossa oração? Então, continuando com esse pensamento de amor, de paz e de esperança, vamos nos envolvendo com as energias benfazejas dessa casa, do amor de Jesus que nos uniu e nos trouxe até aqui e mantém essa casa aberta em funcionamento. Vamos envolvendo também o nosso irmão Alexandre, que trará a palavra de hoje. Que Deus o abençoe e coloque as melhores palavras no seu coração e na sua boca, e que elas entrem pelo nosso cérebro e vá até o nosso coração, ajudar a fazer as modificações que nós ainda precisamos que sejam modificadas. Agradecemos a Deus a oportunidade, pedimos o suporte e o amparo da espiritualidade para esse trabalho, e em nome de Jesus, e com uma oração de Pai Nosso, iniciamos essa fase dos trabalhos de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, e graças a Deus. Alexandre, por favor. Boa noite. Espero que todos estão ouvindo bem, que a gente está com os ventiladores aqui. Tá dando para ouvir? O tema de hoje que a gente propôs para falar um pouquinho é sobre uma parábola que está no Evangelho de Lucas, que nós chamamos de Lázaro e o rico, né? E ele só tem no Evangelho de Lucas. Eu vou ler para que a gente possa discutir um pouquinho, tá bom? Ele fala assim: certo homem era rico e se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e era leviano, e banqueteava-se todos os dias com muita alegria. E um mendigo, de nome Lázaro, que estava com o corpo coberto de chagas, foi deitado diante de sua porta, desejando se saciar com o que sobrava da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu do mendigo morrer e foi levado pelos espíritos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi enterrado. No Hades, estando em provação, o rico levantou seus olhos e viu Abraão ao longe e Lázaro junto a ele. E ele chamou, dizendo: Pai Abraão, te compadece de mim e envia Lázaro, que ele mergulhe na água a ponta do seu dedo e refrigere minha língua, porque sofro muito neste lugar. Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro os males. Agora, pois, ele está aqui consolado e tu sofres. E nestas regiões, entre nós e vós, se estabeleceu um grande abismo, de tal forma que os que querem passar daqui para aqui não podem, e os de lá passar para cá. E o rico disse: Peço-te então, pai Abraão, que envie
Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, de modo que eles sejam avisados, e que eles também não venham para este lugar de sofrimento e provação. E disse Abraão: mas os seus irmãos, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E o rico disse: mas pai Abraão, se alguém entre os mortos for a eles, eles mudarão a sua mente. E Abraão respondeu: se eles não ouvem nem a Moisés e os profetas, mesmo que se levante alguém dentre os mortos, eles não serão persuadidos. Então, né, gente? Isso é uma parábola de Jesus. Jesus contou essa história, né? Então a gente tem que lembrar que Jesus era judeu, né? Então ele usava os exemplos que os judeus entendiam. Então ele falava de Abraão, né? Que todos conheciam quem era Abraão, né? E eles estavam começando a conhecer quem era Jesus, né? Então, muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, lê os Evangelhos, quando a gente ouve as parábolas de Jesus, a gente pensa nestas parábolas, nessas histórias, de uma maneira literal, né? O que quer dizer isso, de uma maneira literal? Ao pé da letra, né? Como se fosse uma situação real ali que estivesse acontecendo, né? E a gente interpretando ao pé da letra, ou ouvindo essa situação, essas parábolas de Jesus ao pé da letra, muitas vezes elas nos soam absurdas. A gente acha que não tem sentido. Um exemplo é a parábola dos talentos, né? Jesus fala: olha, um homem rico deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Quando ele voltou, aquele que tinha 5 talentos multiplicou aqueles 5 em 10, o que tinha 4 multiplicou aqueles 4 em 8, e aquele que tinha 1 enterrou e devolveu aquele 1 mesmo, dizendo: mestre, vocês que é severo, então está aqui aquele 1 que o senhor tinha me dado. Aí o senhor fala: então tira daquele que tem 1 e dá para aquele que tem 5. Porque já que ele foi capaz de cuidar das coisas pequenas, vou dar agora a responsabilidade sobre as coisas grandes. E aquele que tem pouco, até aquele pouco que tem, lhe será tirado. E aquele que tem muito mais, ainda lhe será dado. E daí se a gente pensar nisso ao pé da letra, a gente fala: nossa, que homem injusto, né? Então quer dizer, aquele que é pobre, até o pouco lá que ele tem vai ser tirado dele, e aquele que é rico, mais ainda vai ser dado. Tem sentido isso? Não tem, né? Mas é porque a gente interpreta isso ao pé da letra. Agora, se a gente tiver uma visão espiritual, aí a gente vai entender, né? Então, aquele homem que já tem uma fé grande, uma confiança, uma força interna, ele consegue mais coisas, ele consegue mais fé, mais confiança espiritual, né? E Deus dá a responsabilidade maior para aquele que consegue fazer as coisas. Então, às vezes a gente vê: nossa, tem uma família ali que nasceu uma criança com problema de saúde, com alguma, né? Por que nasceu naquela família? Porque os pais, a mãe, eles conseguem cuidar bem daquela criança, né? Eles têm a capacidade, aquela força, aquela fé de não desprezar, de não maltratar aquele filho, né?
Nasce uma pessoa, né? A gente vê muitos casos com deficiência física, e aquela pessoa é uma pessoa alegre, animada, uma pessoa com fé em Deus. Por quê? Porque aquele sofrimento foi dado por Deus, porque aquele espírito consegue superar aquela dificuldade. É aquela famosa frase, né? Deus não coloca carga pesada em ombros fracos. Isso é uma realidade. E essa parábola diz isso. Agora, se a gente pensar em dinheiro, aí não faz sentido, né? Não é, então a gente tem que ter uma visão espiritual das parábolas de Jesus, e não material, não é ali literal, não é exatamente aquilo que está escrito que Jesus quer que nós entendemos. Uma outra parábola também é aquela dos trabalhadores da última hora, não sei se o pessoal conhece, né? Vai um senhor lá que tem uma vinha e ele começa a pegar trabalhadores. Então ele pega os primeiros trabalhadores do dia, 6 horas da manhã, vai lá trabalhar. Aí 9 horas da manhã, mais gente. Meio-dia, e fica o dia inteiro. Até que ele passa às 5 da tarde, faltando 1 hora só para acabar o dia. E fala, vai lá trabalhar. E daí, quando ele vai pagar, ele paga o mesmo salário para todo mundo. Daquele que está às 6 da manhã até o que começou às 5 da tarde. Se a gente vê isso de maneira literal, é justo? Então eu contrato aqui meu amigo, você vai lá, ele está desde as 6 da manhã, eu combinei lá R$200 com ele. Aí pego a minha amiga aqui, Angelina, ó, vai lá às 5 da tarde, ela trabalha 1 hora, ele trabalha 12. Aí eu pago 200 para ela também. Não é isso que fala a parábola? Mas a gente tem que ter uma visão espiritual. Não importa quando você começa a trabalhar para Deus, a trabalhar para Jesus. Não importa se você é uma criancinha que está lá desde criança, ou se você tem 80, 90, 100 anos de idade. O pagamento é igual. Porque qual é o pagamento? É a paz de espírito, não é? É a felicidade, é a evolução, é a luz espiritual que se acende em nós. E a gente não tem que ter inveja, né? Pô, eu fiquei desde criança ali, fazia tudo certinho, né? E o outro lá, tá, mas para Deus isso não importa. Importa que você comece, que você vá lá. Não importa, né? O que você fez, o que você pensava. Se você expande a sua consciência, muda a sua vida, o pagamento é igual, é a mesma coisa, não é? E isso é a interpretação espiritual dessa parábola. Se a gente pensar também, salário, hora de entrada, não sei o que, é absurdo, né? Então essa parábola do rico e do Lázaro, a gente também não pode interpretar ao pé da letra. Porque se eu for interpretar ao pé da letra, o que essa parábola fala? Assim, numa frase. Quem é rico vai para o inferno. Quem é pobre vai para o céu. Não é isso? Se a gente pegar o pé da letra, um era rico, não sei o que tal, o outro era pobre, miserável. Aí o pobre miserável vai para o céu lá com Abraão e o rico vai para o inferno. Não é isso que diz literalmente? Então quer dizer, então se eu for pobre, beleza, ó, que bom, eu vou para o céu. Posso fazer o que for. E quem é rico, se eu interpretar de maneira literal, é isso que diz essa parábola. Vamos tentar mudar um pouquinho, pensar um pouquinho mais de maneira espiritual, né? A gente pode, por exemplo, pensar na emoção, né? No sentimento. O que essa parábola desperta
ali no meu sentimento, no meu coração, né? Primeira coisa assim, coitado do Lázaro, né? Você já imaginou você ficar na porta, na rua ali, na porta de alguém, com o corpo coberto de feridas, os cachorros lambendo suas feridas, e você comendo do resto ali que sobra da mesa lá da pessoa? Fica com dó, né? Fica com pena ali do Lázaro, né? E aí você começa a ficar com raiva, né? Com bronca do rico, né? Mas vamos pensar bem aqui. Esse rico, ele era mau? Ele era maldoso? Tem alguma informação lá de que ele era ruim? Na verdade, ele era uma pessoa normal, esse rico aí. Porque o que fala? Ele era rico e ele gostava de se banquetear todos os dias. Muitas pessoas, vai ter aí agora Mega Sena da virada, são 550 milhões de reais. Vamos supor que a gente ganhe sozinho. O que nós faríamos? A gente ia continuar normal? Será que a gente não ia fazer igual esse cara aqui, o rico ali? Vou viajar. Essa semana eu vou lá para Dinamarca. Aí semana que vem eu vou lá para Roma comer um espaguete, não sei o quê. Aí vou fazer um safari na África do Sul. Dá até para a gente ir para o espaço, sabia? Existe Você paga lá 20 milhões de dólares e faz uma viagem espacial. Existe isso. Então, esse rico aí, ele não era mau. Ele era igual nós aqui, todos. Quer dizer, todos não, né? Não conheço um por um. Mas eu acho que com uma grande chance, se nós pegarmos aí a população brasileira, se nós fôssemos ricos, nós seríamos igual a essa pessoa. Quando nós vamos doar, né? Do que a gente dá? A gente dá da nossa parte ou da migalha que sobra? Eu vou doar no milê de roupa lá. Eu pego o quê? Eu pego as roupas lá que eu ia jogar fora, né? Do meu armário, as que estão rasgando. Às vezes você vê o sapato lá, tá até com um furo assim, né? Então, a atitude do rico, que ele conta aqui na parábola, é a nossa atitude perante a vida. Esse rico aí, ele nos simboliza. Porque nós não somos ele apenas por falta de oportunidade. Senão nós seríamos. De novo, digo nós, né? De uma maneira, a humanidade, vamos dizer assim, né? Não estou falando pessoalmente para cada pessoa, mas ele aproveitava o dinheiro dele, aproveitava a vida, né? É o que nós faríamos. Ele até, se a gente pensar bem, ele era um pouquinho bonzinho, não era? Porque assim, ele deixava o Lázaro ficar deitado lá na porta da casa dele e ele dava o resto de comida que sobrava do prato dele para o Lázaro comer, né? E eu acho que ele até devia se sentir, nossa, olha como eu sou bondoso. Eu dou aqui para a pessoa que mora aqui na frente da minha casa, né? Então, quando a gente chega nessa conclusão de que esse rico aí é uma pessoa normal, aí nós podemos tentar entender e verificar o nosso próprio comportamento que nós fazemos, né? Nós damos também do nosso resto, do que sobra. A pessoa vem pedir ajuda, não, eu te ajudo. Se não interferir em nada na minha vida, se eu não perder tempo, se eu não impactar em nada, não tiver que sair da minha casa, então beleza, né?
Senão, pô, felizmente... Quantas vezes eu já não fiz isso, né, na minha vida? Alguém vem me pedir ajuda, pô, não dá, cara, desculpa. No trabalho, muito comum, né? Será que será bom para a minha carreira se eu ajudar esta pessoa? A gente faz essa conta. Já fiz isso. Não ajudei, né? Não cabe aqui contar a situação, né? Mas quantas vezes a gente não faz isso? E daí a gente pode ou mudar nosso comportamento, né? Pô, vou lembrar lá, putz, eu sou o rico lá da parábola, estou fazendo igual a pessoa lá, né? Estou dando o meu resto aqui. Estou curtindo ali, tem o filme, né? Curtindo a vida doidado e dou do meu resto. Então eu posso mudar meu comportamento, ou eu posso tentar esquecer, né? Então, quer dizer, quando vier ali alguma coisa na minha consciência, eu refugo, esqueço, né? Quantas vezes a gente já não viu isso, né? Uma pessoa vem lá na janela do carro, a pessoa fica olhando para frente assim, né? Não olha para a pessoa aqui. Não existe aquela pessoa. Fica olhando ali na frente. É uma atitude, a gente pode fazer isso, né? Temos livre-arbítrio para termos essa atitude. Ou temos algum amigo, algum parente em dificuldades, alguém que precisa de alguma coisa, e a gente esquece, não, né? Porque normalmente nós temos esse ímpeto na hora ali, né? No início. Depois, com o tempo, a gente perde esse sentimento. É uma coisa interessante. O tempo passa, se a gente não for constantemente lembrado que nós estamos aqui numa vida curta, só de passagem, que nós somos um espírito, filhos de Deus e que estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros, se a gente não receber essa instrução pelo menos uma vez por semana, a gente esquece. E daí, às vezes, para aplacar a nossa consciência, nós nos dedicamos aos cultos exteriores. E cada religião tem o seu culto exterior, né? Eu vou lá, aceno a vela, levo um prato de comida em algum lugar lá e deixo ali. Venho aqui no centro, tomo passe, volto para casa, né? Isso aí é culto exterior. Eu estou fingindo, né? Que eu estou ali, ligado ali em Deus e tal. Mas, vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Além dessa interpretação do rico. O rico é uma pessoa normal. Nós somos aquele rico. Se a gente for um pouquinho mais profundo na parábola, a gente começa a entender algumas coisas que Jesus quer nos falar. A primeira coisa, Jesus quer nos dizer que a vida continua após a morte. Parece para nós uma coisa óbvia, mas naquela época, quando Jesus estava ensinando, não era óbvio. O que a parábola fala? O rico morre, o Lázaro morre, um vai para junto de Abraão, numa região boa, e o outro vai para o Hades, que é uma região de sofrimento. Então a vida, ela continua, ela não é isso aqui só. A gente morre e o nosso espírito continua vivendo. É uma informação muito importante. Que a gente não... É difícil a gente parar para pensar nisso, né? Porque se a gente parasse para pensar,
que a minha vida continua, muito da nossa ansiedade, do nosso medo, dos nossos temores, nós não teríamos, né? Porque o que morre é o nosso corpo só. Nosso espírito continua. Assim como o espírito das pessoas que nós amamos, que nós convivemos. Não é? Outra informação importante é que a nossa situação após a nossa morte carnal, ela depende do que a gente fez na nossa vida. Se nós tivermos uma vida muito apegada à matéria, egoísta, só pensando em si mesmo, às vezes até praticando mal, né? Prejudicando o semelhante, a nossa consequência não vai ser boa. E se nós fizermos o contrário, né? A consequência vai ser boa. Isso também, na época, não era óbvio. Hoje em dia parece que é óbvio, né? Mas as pessoas naquela época, elas pensaram que bastaria você fazer um ritual lá, faz alguma coisa louvando um certo Deus ali, que você tinha um lugar garantido ali né? E isso acontece até hoje. Existem pessoas no planeta Terra que elas acreditam que se ela matar uma pessoa ali, que é de um povo que ela considera inimigo, eles vão para o céu. Acho que todo mundo sabe do que eu estou falando aqui, né? E é uma crença forte, porque imagina a crença que alguém tem que ter dentro de si para a pessoa entrar na casa de alguém e matar um bebezinho. Desculpa se isso é chocante, mas isso aconteceu alguns meses atrás aí. O que eu tenho que ter na minha mente, na minha cabeça, para acreditar que se eu matar um bebê, uma criança, eu vou para o céu? Isso também é uma forma do que a gente falou lá, de tentar esquecer, né? Porque eu deixo escapar a minha natureza mais brutal, mais maldosa, e eu tento justificar para mim mesmo que aquilo é porque Deus quer que eu faça aquilo. É muito poderoso isso. Se nós formos estudar a história humana, muitas e muitas guerras, crueldades, torturas, né? Se alguém tiver curiosidade, coloca no Google lá, Inquisição Espanhola. Os sacerdotes torturavam as pessoas achando que aquilo era o que Deus queria que acontecesse. Então nós temos que ter muito cuidado no que a gente faz, porque psicologicamente a gente sempre precisa de uma justificativa para fazer aquilo, especialmente para o mal, né? Para atos de crueldade, de maldade. Então a gente põe na nossa cabeça, não, eu estou lá fazendo aquela pessoa sofrer, sentir dor, mas é por essa razão é boa. E às vezes a gente não percebe, a gente não sabe. Por isso que nós temos sempre também que ter essas lições ali. A gente sempre tem que estar lendo boas literaturas, né? Eu quero que alguém me mostre aqui no Evangelho de Jesus, ou mesmo em algum outro livro sagrado, que eu tenho que matar uma pessoa e que isso é o que Deus quer que eu faça. E matar de maneira cruel. Eu garanto que isso não existe. Isso daí são justificativas que as pessoas têm para cometerem atos de brutalidade e crueldade, né?
Uma outra informação importante dessa parábola: a gente consegue se comunicar com os desencarnados. O que o rico pede? Pai Abraão, manda o Lázaro ir falar com os meus irmãos lá, para que eles saibam que eu estou aqui nessa situação ruim, né? Porque muita gente fala, não, está na Bíblia, está lá em tal versículo que é proibido se comunicar com os mortos, porque a lei ali e tal, etc. O Abraão é o patriarca da religião judaica. Por que ele não responde, segundo a lei aqui, não se pode falar com os espíritos, etc. Ele não fala isso. Abraão fala, não vai adiantar eu mandar ele lá, porque se eles já têm os profetas e a lei de Moisés, eles não vão acreditar no Lázaro. Ele não fala que é proibido, que não pode. Aliás, se nós formos pegar essas leis do Velho Testamento, muita coisa a gente não podia fazer. Por exemplo, se eu sou casado e a minha mulher está menstruada, eu não posso nem falar com ela, sabia disso? Está na lei lá, está escrito ali. Se for procurar, você acha? Se alguém roubar o meu boi, eu tenho o direito de matar aquela pessoa que roubou o meu boi. Está escrito lá também. As mulheres não podem assistir às cerimônias religiosas. Se você procurar, está na lei lá, mosaica. É proibido. Por que uma lei eu aplico e a outra não? Não é? Por quê? Porque não há interesse em aplicar essas outras leis, porque eu não teria mais gente, né, frequentando os templos, financiando os templos e tal. Então essas leis não me interessam. Mas essa lei aqui que está dizendo que não é para se comunicar com os mortos e tal, essa lei me interessa, porque prejudica a doutrina espírita, né? Então essa aqui eu falo que tem que aplicar. Por que está proibido lá na lei então? Porque acontece igual hoje, né? Eu vou lá, você vê no poste ali, taróloga, joga-se, não sei o que, faz isso. Aí a pessoa vai lá, dá dinheiro para a pessoa, aí a pessoa fala, eu estou vendo aqui que vai vir aqui um namorado bonito, rico para você, mas para você conquistar ele, você tem que dar mais tanto, porque eu tenho que comprar aqui uns materiais, fazer um ritual aqui, para você poder conquistar a pessoa, que eu estou vendo aqui que é sua, né? Então se explorava a boa-fé das pessoas. Por isso que Moisés proibiu. Né? Então, as coisas têm lógica. Por que o marido não podia ficar com a mulher quando ela estava menstruada? Era uma proteção para a mulher. Porque os homens, eles eram brutalizados naquela época. Então imagina você vivendo no deserto, em barracas, sem água corrente, sem higiene nenhuma, querendo ter relacionamento com a sua esposa menstruada. Proliferação de doenças, uma série de coisas. Então Moisés proibiu. Não é? Por que você tinha direito de matar a pessoa que te roubasse o boi? Por quê? Porque a pessoa tinha que ter medo de roubar o boi do outro. A única linguagem que eles entendiam era a força. Se você falasse, Deus não gosta quando você rouba o boi, Mas se você falar, se você roubar o boi do outro, você vai morrer. Então, peraí, eu vou ficar, né? Isso tudo é interpretação literal das coisas.
E a gente não pode interpretar a Bíblia, os Evangelhos de maneira literal, ao pé da letra. A gente tem que usar o nosso raciocínio para entender aquilo que estava escrito. Tem uma outra passagem que fala assim: se você está com o Espírito de Deus, você poderá segurar em serpentes e elas não o morderão. E tem um pessoal que eles pegam cobra assim e fica segurando cobra mesmo dentro da igreja lá, e tem gente que morre, que a cobra pica a pessoa morre. Por quê? Porque tem um versículo lá dizendo isso. Mas o que quer dizer? Isso é uma parábola, é simbólico. Quer dizer, se você estiver com Deus, mesmo que você esteja numa situação perigosa, você tem a proteção de Deus. É isso que ele queria dizer. E não para você enfiar a mão numa cumbuca com uma cobra venenosa lá, para ela te picar, que você não vai morrer porque Deus te protege. Né? E por último, eu acho que a gente tem que destacar a questão da fé. Porque o que acontece no final? O rico fala, manda o Lázaro ir falar com os meus irmãos, para eles saberem que se eles continuarem com essa vida aí, eles vão se dar mal quando eles morrerem, igual eu. E Abraão fala, não vai adiantar. Porque se aparecer alguém lá e falar tal, eles não vão acreditar. E conosco pode ocorrer de maneira semelhante. Quer dizer, nós temos aqui no Evangelho de Jesus tudo o que a gente precisa fazer para ter uma vida correta. E Jesus, ele já resumiu, ele falou, né? Perguntaram para ele, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu conhecimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. É aquilo que a gente falou no começo. A família recebe ali para criar um filho com algum problema de saúde. É Deus que mandou aquela criança para que você cuide dela. Não é uma desgraça. Você mesmo tem um problema de saúde, não é uma desgraça. Deus não te abandonou. Aquilo vem de Deus também. Por mais que a gente não consiga entender, a gente consegue entender sabendo que a nossa vida continua. Então aquele problema é uma provação, é um obstáculo que você tem que ultrapassar. Mas aquilo não vem, né, do espírito maligno, não, é Deus, né? Tanto o sofrimento quanto a nossa alegria, a nossa felicidade são também de Deus. Isso que a gente tem que entender. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. E não só quando está tudo bem. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Aí é fácil amar a Deus. A gente tem que amar a Deus quando nós estamos com problemas também, né? E o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque se eu fizer o bem para o outro fizer o bem para mim, todo mundo, né? A terra seria um paraíso, né? Então, gente, obrigado aí pela paciência. Passou um pouquinho do tempo, peço desculpa, né? Hoje está meio calorzinho, mas a mensagem que a gente queria passar para vocês essa semana era essa, tá bom? Que todos tenham uma ótima semana, de paz, de saúde, de felicidade, e até a próxima, tá?
Lázaro e o rico. Vai começar de novo a palestra? Não. Só queria que a gente refletisse quem é rico nessa vida. Só isso. Acho que foi uma palestra de bastante reflexão, né? A gente tem que refletir o que é rico e o que não é nessa vida, para não cometer o erro que o Alexandre falou de achar que quem é pobre vai para o céu, quem é rico vai para o inferno. Não é simples assim. Depende no que a gente é rico e no que a gente é pobre, né? Mas amém. Não é dia de eu dar palestra. Vamos agradecer então, em nome de Jesus, por essa oportunidade, por essa casa, por essas palavras, por Deus, por Jesus, pelo nosso irmão Alexandre, que veio aqui ajudar a gente a refletir hoje, né? Pelos mentores da casa, por essa casa abençoada, pela nossa vida e por todas as graças que Deus tem na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é na nossa vida e pelo cuidado que o Senhor tem em nossas vidas. Com uma oração de Ave Maria, a gente agradece por essa oportunidade, não é? E se prepara para os passes. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, e graças a Deus.